Olá pessoal, como vai? Hoje vamos falar a respeito dos fungos. Com certeza você já deve ter visto e ouvido falar sobre eles. Atualmente existem mais de 70 mil espécies de fungos, mas especialistas acreditam que há em todo o mundo aproximadamente 1,5 milhão de espécies. Você sabia que eles podem causar diversas doenças nos seres humanos e nos animais? Pois é, além disso eles podem levar ao apodrecimento de frutas e verduras, outros podem até ser parasitas. Os fungos vivem principalmente no solo, nos vegetais e na água, podem ser encontrados livremente no meio ambiente, inclusive no ar que respiramos, podendo causar alergia e intoxicação. Neste vídeo, abordaremos a alergia e a toxicidade promovida por esses organismos no homem e nos animais. Existem descritas aproximadamente 300 espécies de fungos que são capazes de provocar alergias. Contudo, as espécies mais frequentes incluem os gêneros Alternarium, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, Candida albicans, dentre outros. Antes de tudo, você sabe o que é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1? Isso nada mais é que um nome complicado empregado para alergia, no nosso caso, para a alergia aos fungos. Ela consiste em uma reação excessiva do sistema imunológico a qualquer substância que deveria ser normalmente inofensiva ao organismo. Na verdade, todo mundo respira esporos de fungos no ar, mas somente alguns indivíduos são excessivamente sensíveis. Mas como é o mecanismo da alergia? Bom, é uma reação anafilática, ou seja, em um primeiro momento, um alérgeno fúngico é responsável pela sensibilização do organismo, levando à produção de IgE específica, um tipo de anticorpo do sistema de defesa que se liga aos mastócitos e basófilos. Em um segundo contato, o alérgeno liga-se à IgE, ocasionando a liberação de aminas vasoativas que irão provocar sintomas característicos de processos alérgicos, como vasodilatação, hipersecreção, edema, entumecimento de mucosas e obstrução do trato respiratório. Assim, o coração acelera ao mesmo tempo que os vasos sanguíneos relaxam e a pressão cai. As vias aéreas ficam mais estreitas e isso dificulta a passagem de ar. Nos intestinos, há a produção de mais muco e eles se contraem a fim de eliminar os alérgenos. Consequentemente, na alergia a fungos, geralmente as manifestações clínicas mais comuns são asma brônquica, rinite, sinusite fúngica alérgica e sintomas oculares, como vermelhidão, lacrimejamento e coceira. Também pode haver lesões cutâneas, inquietação, diarreias, vômitos, perda de peso, comprometimento do desempenho físico e até mesmo morte. Como os sintomas da alergia a mofo são muito semelhantes aos de outras alergias como poeira e pelos de animais, ou até de infecções respiratórias, como aquelas provocadas por vírus, assim é preciso fazer um diagnóstico eficaz para identificá-la. Além de um exame clínico eficaz, o diagnóstico pode ser feito por sorologia para IgE e testes cutâneos. Agora, vamos falar sobre outro probleminha causado pelos fungos, a toxicidade. Ela pode ser mediada por dois tipos, por micotoxinas ou por micetismos. As micotoxinas são metabólitos tóxicos secundários produzidos por certos fungos microscópicos, os bolores. Quando há ingestão de alimentos contaminados com micotoxinas, se causam as intoxicações conhecidas como micotoxicose. As micotoxinas são bastante frequentes e surgem naturalmente em produtos agroalimentares em todo o mundo. Estes compostos estão presentes no meio de cultura ou substrato onde os fungos estão a crescer, sendo bastante comuns no milho, no amendoim, no sorgo, no caroço de algodão, na castanha do Brasil, na semente de girassol e no trigo. Alguns metabólitos secundários fúngicos têm propriedades antibióticas e alguns demonstram toxicidade para animais. Atualmente, são conhecidas cerca de 400 micotoxinas, mas apenas algumas dessas são encontradas nos alimentos em quantidade suficiente para construir um verdadeiro risco para a saúde pública. Estas micotoxinas são produzidas principalmente por espécies que pertencem aos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Dependendo dos teores de micotoxinas ingeridas ou injetadas, 4 tipos básicos de toxicidade são observados: aguda, crônica, mutagênica e teratogênica. O efeito agudo mais comum é a deterioração das funções do fígado e dos rins, sendo fatal em alguns casos. Algumas interferem na síntese proteica, produzindo dermonecrose e imunodeficiência extrema. Outras são neurotóxicas e, em baixas quantidades, podem causar tremor nos animais. O efeito crônico de muitas micotoxinas é a indução de câncer, principalmente no fígado. Algumas interferem na replicação do DNA e podem produzir efeitos mutagênicos e teratogênicos. Historicamente, as micotoxinas já foram responsáveis por diversas epidemias de intoxicação. Por exemplo, em 1960, considera-se um marco histórico o episódio em que 100 mil perus morreram com uma intoxicação acompanhada de um quadro de hemorragias internas e necrose hepática, em diversas regiões da Inglaterra alimentadas com rações provenientes do Brasil e da África. Estudos posteriores constataram que a farinha de amendoim oferecida a essas aves estavam contaminadas com aflatoxinas do fungo Aspergillus flavus.
flavos. A partir daí, a comunidade científica despertou para as implicações que as micotoxinas acarretam na saúde humana e animal, e o termo genérico micotoxina começou a ser utilizado. Os principais compostos das aflatoxinas são o B1, B2, G1 e G2. A mais abundante e mais tóxica é a aflatoxina B1, que é considerado o composto natural mais carcinogênico que se conhece. Vale ressaltar a existência das aflatoxinas M1 e M2, metabólitos secundários que aparecem no leite de vacas alimentadas com rações contaminadas. A aflatoxicose, além de possuir efeitos carcinogênicos e hemorrágicos, pode provocar hipoglicemia, hipotermia pela diminuição de gordura corpórea e óbito. Outro problema observado é a fotossensibilização, que pode acometer danos na pele e no aparelho ocular de bovinos, bubalinos e ovinos. Também conhecida como requeima e sapeca, ela se caracteriza por uma dermatite. A fotossensibilização pode ser primária ou secundária, sendo que a forma mais comum é a secundária, também conhecida como fotossensibilização hepatológena, que pode ser causada por plantas ou fungos. O principal fungo causador é o Phytomyces chartarum, considerado saprófita de certas gramíneas e leguminosas forrageiras como a Brachiaria decumbens. Ele produz uma micotoxina hepatotóxica denominada esporodesmina, que resulta em lesão no fígado, impedindo a remoção da filoeritrina no sangue de animais afetados. A filoeritrina é um produto normal da degradação da clorofila no organismo, mas que causa problemas quando o fígado lesado não consegue retirá-la da circulação sanguínea e metabolizá-la para ser eliminada. Assim, a filoeritrina acumula-se no sangue e absorve energia solar, surgindo, como consequência, lesões cutâneas. Também pode receber o nome de eczema facial pelo fato da região da face dos ovinos não contar muito bem com a proteção de lã, sendo essa a área onde a doença se manifesta mais evidentemente. Já os micetismos são intoxicações ou envenenamentos causados pela ingestão de fungos macroscópicos, conhecidos como cogumelos. Dependendo da espécie, podem produzir falotoxinas, amanitas, muscarina, muscardina, molometriohidrazina, dentre outras, podendo atingir o sistema nervoso, desencadear distúrbios gastrointestinais, vômito, diarreia, convulsões, alucinações e ser fatal. Dentre os gêneros, o mais conhecido é o amanita. Sim, tipo aquele lá do joguinho do Super Mario, que em geral são denominados fungos alucinógenos, pois apresentam como principal característica quadros de alucinações. Bom, pessoal, e assim nós vamos finalizando o vídeo de hoje. Foi um prazer confeccionar este conteúdo e obrigado a todos que assistiram até o final. Um grande abraço e até mais. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? É no escurinho, aqui no sul, junto com o DJ. Para tudo. Achou que tinha acabado? Pois bem, antes de finalizarmos, não poderíamos deixar de homenagear essa pessoa tão querida, Tamires Isarelli Barbosa da Silva. Nascida em Pernambuco, entrou na Faculdade de Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2006 e se tornou a maravilhosa profissional que conhecemos hoje e que também nos inspira como pessoa. Tamires é alegria e força, é a melhor TikToker nas horas vagas durante a quarentena. É dedicação e excelência, é a que não suporta plágio e também é a que não desiste de nos instruir e ensinar com amor. Sabemos que não é nada fácil ministrar aulas na modalidade remota, então viemos através desta simples mensagem reconhecer o seu esforço, a sua paciência e o seu compromisso com a nossa aprendizagem. E dizer que estamos caminhando juntos com você e agradecer por essa forma de nos conduzir nesse momento. Dias tempestuosos vêm, mas a certeza que existe um dia ensolarado depois da chuva é o que nos faz permanecer. Obrigado, Tamires. Em nome da turma do terceiro período, nós te desejamos todo o sucesso, hoje e sempre.